Zero. E hoje vou fazer mais um vídeo aqui para vocês falando sobre umas dúvidas que surgiram aí de uma conversa que eu tive com a cliente. Eu vendi umas orquídeas para ela hoje e ela tá com muita dúvida aí com relação aos substratos, porque tem muitos vídeos na internet falando sobre plantar orquídeas na brita, plantar orquídeas de um jeito, de outro jeito. Enfim, tem vários modos de você plantar suas orquídeas aí, só que nem todos eles o pessoal fala tudo o que precisa, ou seja, não fala como que cuida, como que ele rega, como que funciona. Porque se a gente for analisar a brita, ela não tem nenhum tipo de nutriente, ela não tem nenhum tipo de substância que possa melhorar. Por exemplo, se eu vier aqui pegar um monte de pedra, o que isso tem de nutriente? As orquídeas não gostam de areia, então eu vou ter que lavar essa areia e ela não vai ter nenhum tipo de nutriente. Assim como se eu, por exemplo, pegar também o isopor. O isopor também, ele não tem nenhum tipo de nutriente, ele não retém umidade. E isso aí realmente pode ser aí um problema, uma dificuldade que você vai ter com as suas orquídeas. Então assim, às vezes, se eu fosse, por exemplo, colocar todas as minhas orquídeas aqui na brita, eu geraria um peso muito grande para o meu orquidário. Teria que ter uma estrutura muito forte. Se bem que a estrutura minha aqui, ela é bem forte. Os arames aqui são bem fortes, então assim, não tem dificuldade nenhuma. Mas a questão é que eu geraria aí muito peso. E se eu misturasse ele aí com o isopor, eu teria a mesma proporção, ou seja, não teria nenhum tipo de nutriente. E as orquídeas só iriam se alimentar quando eu fizesse aí a adubação. Então isso realmente aí é uma dificuldade. E o que as orquídeas gostam de verdade é a madeira. Para quem tem dúvida, as orquídeas gostam realmente de madeira. Todas as outras invenções que a gente fala por aí é apenas para minimizar um pouco da nossa falta de procurar o que as orquídeas gostam. Essa daqui é uma raiz de árvore que eu peguei no pasto. Então tinha ali uma raiz de árvore. Eu simplesmente peguei ela e coloquei ela aqui e coloquei as orquídeas. E olhem só o resultado. E essa daqui é um Sansão do campo, um pedacinho de Sansão do campo. E eu coloquei aqui 5 vandas e olhem só, ela já está se formando aqui, raiz para todo lado. Então assim, o que as orquídeas realmente gostam é de madeira. Se você tem dúvida, dá uma olhada nisso aqui, o que as orquídeas fazem. Elas simplesmente adoram essas orquídeas aqui. Elas estavam um pouco debilitadas porque estavam um pouco no escuro. E eu trouxe ela para cá e olhem só o resultado. Então assim, não há dificuldade em cultivar orquídeas, porque se você der o que as orquídeas gostam, elas vão se enraizar muito bem, mas muito bem mesmo. Como eu sempre falo para vocês, o nosso cultivo aqui, ele é o mais simples possível. Lógico, para mim fazer isso aqui, eu tenho um certo trabalho, então assim, eu tento sempre passar o menor valor para vocês fazerem, ou seja, para vocês não gastarem dinheiro. E só que se a gente tiver que fazer, isso vai ter que ser aí agregado ao nosso trabalho, até porque faz parte aí do nosso cultivo, faz parte aí do nosso sistema. Então nós temos aqui a caixinha já com substrato bem trituradinho. São substratos aí um cerne. Geralmente eu pego as madeiras mais tortas, que são cernes que não servem para fazer cachepôs. E isso vira aí, todos eles viram aí substrato para as orquídeas. Então assim, e também o churume. Se eu tiver que fazer o churume aí, isso vai ser agregado um valor que assim, dá um pouco de trabalho. Não é tanto, mas precisa ser agregado esse valor ao nosso trabalho. E assim, eu sempre falo, eu tenho vídeos aqui ensinando como você fazer os toquinhos, como você fazer o churume, como você fazer o cachepô. Tem vídeos aqui também ensinando como fazer as hastes, porque as nossas hastes aqui também são diferenciadas. As nossas hastes, elas têm 3 funções. Elas conseguem colocar no ganchinho, colocar no varal e ainda colocar a etiqueta, além dela ser haste. Então assim, nós temos vídeos aqui mostrando tudo para vocês, como que faz. Mas se a gente tiver que fazer, isso vai ser agregado um valor, até porque o nosso cultivo aqui, ele tem assim um certo trabalho. E por enquanto o YouTube ainda não nos mantém, ele não tem aí força suficiente para nos manter. É apenas aqui para mim mostrar para vocês a forma como a gente faz e como as orquídeas agradecem quando a gente cuida bem delas. Então assim,
É sempre bom você lembrar que as orquídeas gostam mesmo de madeira. Se você colocar na madeira e deu certo, não fique inventando, porque as orquídeas não gostam de ficar sendo cobaias. Elas gostam aí de ficar quietinha num canto. E algumas madeiras são bem interessantes, como por exemplo goiaba. Elas gostam bastante de goiaba. Elas gostam também de cítricas, laranja, limão, e madeiras de café também elas adoram. Lembrando que sempre as madeiras elas têm um tempo de vida, e o que nós adotamos aqui foi o Sansão do Campo. Se na sua região não tem Sansão do Campo, então você pode usar aí outras madeiras como essas que eu citei. Além de outras, é claro, existem várias e várias outras madeiras aí que você pode estar utilizando, e com isso fazer um cultivo aí bem interessante, bem legal mesmo. Mas fica aí a dica, assim, use as madeiras porque elas adoram madeira, de preferência o Sansão do Campo, claro. Mas se você não tem Sansão do Campo, você pode usar outras e outras madeiras que são de excelentes qualidade. E faça o teste, evite aí esses substrato comprado, muito caro. As orquídeas não gostam, e às vezes alguns desses pode trazer podridão, pode trazer doença nas suas orquídeas. Mas fica aí a dica, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima.